Estimados telespectadores do Only Bible, se observamos o processo no qual um grão de trigo morre e dá fruto, a semente morre para brotar e deitar raízes, dando todos seus componentes como nutrientes. Embora sua forma desapareça, dá origem a uma nova forma de vida e produz muitos frutos. Por outro lado, se a semente não morre, não pode dar fruto algum. Esta lei da natureza se aplica da mesma maneira no mundo espiritual. Hoje, examinaremos neste episódio sobre o tema Sejamos um grão de trigo que morre, o sacrifício do Senhor e como devemos ser um grão de trigo que morre em nossas vidas para produzir frutos abundantes. João 12, 24 a 26. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica só, mas se morre, leva muito fruto. O que ama sua vida, a perderá, e o que aborrece sua vida neste mundo, para a vida eterna aguardará. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará meu servidor. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui, grão de trigo refere-se a Jesus, quem veio a esta terra e morreu na cruz, abrindo o caminho da salvação para todos. Então, como se converteu Jesus num grão de trigo que morre? Jesus, o Filho de Deus Criador, quem veio a esta terra em corpo físico, foi humilhado e insultado pelas criaturas, sem ter pecado algum, e sofreu tribulações que não podem ser expressadas com palavras. Foi cuspido e golpeado com açoites, levou uma coroa de espinhos e foi objeto de todo tipo de zombarias. Mas a Jesus não lhe importou sofrer opróbrio em absoluto. Finalmente, carregou com os pecados da humanidade, foi pendurado na cruz de madeira, derramou água e sangue e morreu, mas ressuscitou em tão só 3 dias. Assim, abriu-se o caminho para que todo aquele que creia em Jesus Cristo, quem ressuscitou, seja salvo e desfrute da bênção eterna no céu. Hebreus 12:2 registra: Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo posto diante dele sofreu a cruz, menosprezando o opróbrio, e sentou-se à direita do trono de Deus. O que significa o gozo posto diante dele aqui? Faz referência ao amor que pode salvar os pecadores que vão pelo caminho da morte e à alegria de poder cumprir a vontade de Deus Pai. Também se refere ao gozo de que pode cumprir a providência de Deus e converter-se no Rei de Reis e o Senhor de Senhores. Apesar de que soframos tribulações como Jesus enquanto fazemos a obra de Deus, podemos estar gozosos sempre, dar graças e, se morremos por completo a nosso eu, dar muitos frutos. Então, como devemos fazer especificamente para ser um grão de trigo que morre e dar frutos abundantes? Primeiro, nosso eu deve morrer. O homem nasce e acumula experiências ao ver e escutar através de diversos ambientes como pais, irmãos, escola, amigos, vizinhos, etc. Forma seu ego ou eu com o conhecimento e a cultura acumulados desta maneira. No entanto, quando aceitamos Jesus Cristo e escutamos e aprendemos a palavra de Deus, começa a batalha com o pecado, porque a maioria das coisas que formaram o eu naquele momento entram em conflito porque vão contra a verdade. Neste momento, o eu pode morrer ao negar a si mesmo, dizendo: a palavra de Deus é mais correta que meus pensamentos e argumentos. Tal como cita 2 Coríntios 10:5. Derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, devemos derrubar por completo os pensamentos e argumentos que vão contra a palavra de Deus, e assim o eu morrerá. Por isso, como diz Hebreus 12:4, devemos resistir lutando contra o pecado até derramar sangue para assim descartá-lo. O pecado não desaparece com só arrepender-nos pela metade. Necessita-se um esforço que luta até derramar sangue para deixar o pecado junto com a oração fervorosa. Naquele momento, Deus pode enviar o batismo do fogo do Espírito Santo para queimar a natureza pecaminosa e dá a capacidade com a qual pode descartar o pecado. Também, o Espírito Santo que mora em nosso coração faz com que entendamos o que é pecado e nos ajuda a descartá-lo. Assim como o conteúdo interno se fornece como nutrientes,
e a casca se apodrece e desaparece quando um grão de trigo morre, se queremos ser um grão de trigo que morre, o que forma nosso ego deve mudar a verdade, e o padrão mesmo do ego deve desaparecer. Devemos romper nossa própria justiça e padrão que foram formados por coisas que não são a verdade durante nosso crescimento neste mundo para converter-nos numa nova criatura. Logo, para ser um grão de trigo que morre, nosso eu deve morrer no lar. Se um esposo não crê no Senhor e só a esposa crê no Senhor, o que deverá fazer a esposa? Deverá orar pela salvação de seu esposo, pregar o Evangelho, obedecer e servir na verdade e amar. Se a esposa converte-se num grão de trigo que morre pelo esposo desta maneira, o esposo, ao ver a esposa transformada, pode ir à igreja juntos e chegar à salvação. Mesmo se só o esposo crê no Senhor, deve fazer o mesmo. Para conseguir a evangelização familiar completa e converter-se numa família unida pelo amor, a pessoa que tem fé deve morrer a seu eu primeiro. A família observa tudo muito de perto, pelo que não se podem obter frutos a menos que sejam um bom exemplo. Os familiares deveriam reconhecê-lo da seguinte forma: é uma melhor pessoa desde que vai à igreja. Agora é diligente. Portanto, para morrer no lar, deve despojar-se de sua passada maneira de viver. Com passada maneira de viver, refere-se aos maus hábitos que chegou a ter quando era velho homem, ou seja, antes de crer em Deus. Como, por exemplo, mediante o ambiente no qual cresceu, as más palavras tornaram-se sua cotidianidade, ou se ao ter muita ira, se enraivece facilmente e golpeia, ou mesmo tendo o quarto sujo, deixa-o assim sem limpá-lo. Se descarta estes maus hábitos e serve sua família sendo seu exemplo, não só poderá evangelizar a família, mas também formar uma família harmoniosa, onde sempre florescem os sorrisos. Em terceiro lugar, para ser um grão de trigo que morre, seu eu deve morrer na igreja. Os crentes são família como filhos de Deus, mais próximos que os irmãos de sangue, que viverão juntos para sempre no céu, não somente nesta terra. Então, é apropriado revelar os defeitos de um irmão na igreja e contá-los a outros? Provérbios 17:9 menciona: o que cobre a falta busca a amizade, mas o que a divulga afasta o amigo. Deus quer que nos amemos, nos entendamos e nos perdoemos uns aos outros. No entanto, uma pessoa com um eu vivo não pode aceitar as falhas dos demais. Aponta os demais com sua própria justiça, e se sofre danos pelos demais, sente-se incomodado e resulta-lhe difícil perdoar. Um pode verificar quanto morreu em seu eu com tão só ver o aspecto da paz. Uma pessoa que insiste em sua própria justiça e em próprio padrão tem dificuldades para seguir a paz com os demais. Com padrão faz referência a uma forma de pensar endurecida sobre o que é correto. Estes padrões são rígidos e fazem ruído quando chocam, pelo que a paz se rompe. Se leva-se bem com o irmão A, mas sente-se incomodado com o irmão B, então isso não é seguir a paz. Deve ser capaz de seguir a paz não só com aqueles que lhe tratam bem, mas também com aqueles que não o fazem. O mesmo ocorre com a hierarquia dos cargos da igreja. Devemos verificar se seguimos a paz com obediência e serviço de acordo com a ordem, e se estamos unidos em amor no lugar ao qual pertencemos. Uma pessoa semelhante a um grão de trigo que morre pode fazer a paz onde quer que vá. Finalmente, devemos morrer pelo reino de Deus. O mais importante para o estabelecimento do reino de Deus é a salvação das almas. Jesus também morreu na cruz para salvar muitas almas. Por isso, quando ascendeu, o Senhor disse em Atos 1:8: "E me sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até o último da terra." Desta maneira, quando nos convertemos em testemunhas do Senhor, pregamos o Evangelho e guiamos muitas pessoas à salvação, o reino de Deus se cumpre em grande medida. Também se requer muito esforço de amor para evangelizar as pessoas. Porque ao glorificar a Deus com boas obras, eles recebem a graça e buscam a Deus quem é luz. Devemos investir muito tempo, recursos e dedicação para evangelizar uma pessoa também.
O mesmo ocorre com o cuidado das almas evangelizadas. Quando não poupamos este sacrifício e trabalho de amor, muitas almas podem crescer espiritualmente e a igreja pode avivar. Família do Only Bible, aqueles que compreenderam o amor da cruz do Senhor, não consideram laborioso evangelizar e cuidar as almas com o coração em dívida com este amor. Entregam-se com alegria, mesmo dando tudo o que têm. Assim como assinala Romanos 8,17, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Também devemos morrer pelo reino de Deus como o Senhor. Portanto, espero que salvem muitas almas que estão perecendo e cheguem ao lugar glorioso que brilha como o sol. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, para salvar nossas vidas, o Senhor deu tudo e morreu para converter-se no Salvador de nossas vidas. Nós que fomos salvos por essa graça e amor, devemos morrer e quebrantar-nos também em nossas vidas e assim dar muitos frutos. Faz com que examinemos se não estamos insistindo em nossa falsidade, pecado e maldade, mesmo dizendo que aceitamos o Senhor como o Salvador. O despojar-se deste pecado é morrer a nosso eu completamente. Assim que faz com que levemos uma vida assim de abençoada e faz com que todos deem muitos frutos abundantes ao morrer a seu eu no lar e igreja, para o reino e a glória de Deus. Reveste-nos dessa graça e capacidade. Muitas graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.